A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos da Assembleia de Deus. Hoje nós vamos estar aqui falando sobre a nossa lição de número 10, né? A 10ª lição, que será ensinada no dia 8 de março, domingo agora. E o tema que nós estaremos estudando em todas as congregações, na sala de adulto, o Espírito Santo, o capacitador. O nosso texto áureo, ele traz a seguinte mensagem: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, né, que está lá no livro de Joel, no capítulo 2 e o versículo 28, a parte A. A verdade prática também nos traz uma mensagem maravilhosa. Ela diz que o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o evangelho. O Espírito Santo é aquele que o Senhor Jesus ele prometeu quando ele ascendeu ao céu. Ele disse que ele enviaria outro para que estivesse conosco, e é esse Espírito que verdadeiramente está conosco, nos capacitando, né? Nos fazendo lembrar, nos dando sabedoria. Essa promessa universal, ela se cumpriu ali no dia de Pentecostes, né? Onde todos estavam reunidos no cenáculo e foram cheios do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica, que será lida em classe, estará no livro de Joel, no capítulo 2, do versículo 28 ao 29, livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4, Atos, capítulo 8, do versículo 14, também até o 17, e no livro de Coríntios, 1 aos Coríntios, né, capítulo 12, versículo 4 até o 7, é onde estará sendo feita a leitura bíblica em classe. E a leitura bíblica em classe nos diz o seguinte: você que está aí com a sua Bíblia em casa e queira nos acompanhar, diz que no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 e o 29, fala: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, diz também: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos, capítulo 8, do 14 ao 17, diz que os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 7, também diz que, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos,
mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, né? Então, o Espírito Santo ele tem a tarefa aí primordial, né, de estar nos capacitando para realizar a obra do Senhor, realizar o trabalho na casa do Senhor, né? Você vê que cada um tem uma função na casa do Senhor, né? Cada um exerce uma função a fazer e o Espírito Santo ele nos capacita para que nós venhamos realizar verdadeiramente a obra do Senhor. Nós vamos agora para a nossa introdução e vamos estar decorrendo sobre esta lição alguns pontos, né, que nós iremos estar estudando. E a palavra-chave dessa lição ela é poder, né? Poder de Deus concedido a nós pelo Espírito Santo. E você vai ver que são vários os tipos de poderes que o Senhor nos concede através do Espírito Santo para realizarmos a sua obra. A introdução vai nos dizer que a promessa do derramamento do Espírito Santo, ela se cumpriu no dia de Pentecostes e ela permanece válida para todos os que creem, né? Somente aqueles que creem no sacrifício de Jesus e creem na promessa de Jesus também, né? Porque o Senhor foi quem prometeu que enviaria o outro Consolador, que é o Espírito Santo, para estar conosco todos os dias, nos ajudando aqui a fazer a obra do Senhor e também ter força, né? Porque somente o Espírito Santo é quem nos fortalece, nos capacita. A palavra vai dizer que a atuação do Espírito Santo ela vai além da obra de regeneração, né? Você, antes de conhecer a Jesus, você vivia uma vida pecaminosa, né? Não conhecia Deus, mas a partir do momento que você ouviu falar de Jesus e passou a conhecer os planos de salvação de Deus para nós, né, através do Senhor, e você aceitou a Jesus como teu único e suficiente Salvador, você é regenerado, né? E a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que atua na obra da regeneração, que nos transforma cada dia, né, com a presença dele na nossa vida. Ele também é o capacitador do crente para o serviço no reino de Deus. Às vezes você diz assim, eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero fazer alguma coisa na casa do Senhor. Então você tem que orar, né, a Deus, e o Senhor, com certeza, através do Espírito Santo, vai te capacitar naquilo que você tem desejo de fazer para Deus, né? Se você deseja louvar o Senhor, com certeza o Espírito Santo vai te capacitar para que você louve, não só louve, mas você pregue também na unção, né? Que é importante. A presença do Espírito Santo na nossa vida é justamente isso, para nos revertir de poder, de unção vinda de Deus, para que quando a gente fale, né, do Senhor, as pessoas que não conhecem na igreja, elas venham sentir a presença de Deus através do Espírito Santo que atua na vida do pecador. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é ele que convence, né, o pecador. Nós só temos o dever de pregar, de falar de Cristo. E o Espírito Santo, ele atua aí, para que essa pessoa que não conhece a Cristo, ela venha aceitar a Jesus para que ela seja regenerada, e a partir da sua regeneração, aí ela também vai sentir o desejo de querer trabalhar para o Senhor, e ele vai capacitar essa pessoa, né? Vai nos capacitar para que nós venhamos desempenhar um trabalho, aí, um serviço de excelência a Deus. O primeiro tópico da nossa lição, ele diz a promessa do derramamento do Espírito Santo. É uma promessa abrangente, que abrange, de abrangência universal, né? E aí depois diz que é uma promessa também com ação sobrenatural. E também vai nos dizer que é uma promessa para os últimos dias.
Então, quer dizer que essa promessa do derramamento do Espírito Santo, ela não acabou, né? Ela iniciou lá no dia de Pentecostes e ela continua. Deus continua batizando com o Espírito Santo, revestindo de poder os seus servos para que possam continuar fazendo a obra do Senhor com excelência, né? Na antiga aliança, a gente vai ver aí, se você tiver com a sua lição, né? Na antiga aliança, o Espírito Santo ele atuava de modo pontual sobre pessoas específicas para tarefas determinadas. Aí você vai ver que em 1 Samuel, capítulo 19, versículo 20, 2 Crônica, capítulo 15, versículo 1, e Ezequiel 37, versículo 1, Deus ali usava, né, os seus servos ali para determinada função, separava alguém e capacitava ali, enchia ela, né, da unção, da sua unção, do poder, né, do Espírito Santo. Era escolhida uma pessoa. Hoje não é diferente. Hoje o Espírito Santo ele pode estar aí na vida de todos nós, né? Na vida de todos nós. Aí diz aqui, porém, cerca de 800 anos antes de Cristo, Joel profetizou uma nova dispensação, né? Que é justamente o derramamento do Espírito Santo que aconteceu ali no cenáculo, né? Ele diz, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, Joel capítulo 2, versículo 28, a parte A, que aí faz parte da nova aliança, né? Essa promessa ela foi registrada em todos os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e também no livro de João, né? Na profecia, a expressão sobre toda a carne, ela aponta para a abrangência universal do Espírito Santo, né? Então, não a todos de modo indiscriminado. Quer dizer, Deus não vai derramar sobre o seu Espírito, sobre todas as pessoas, mas ele vai derramar sobre aqueles que aceitaram, aqueles que aceitaram a Deus e invocam o seu nome, né, pedindo, Senhor, me reverte, me capacita, me dá sabedoria para que eu possa exercer a minha função, né? Então, ele vai derramar do seu Espírito Santo sobre essas pessoas, né? Que invocam o nome do Senhor, pedindo ajuda, capacitação para exercer a boa obra, né, na casa de Deus. E essa linguagem, ela quebra paradigmas. E assim, a ação do Espírito Santo, ela ultrapassa fronteiras e alcança jovens e velhos, homens e mulheres, livres e servos. Quer dizer, são para todos, né? Para todos aqueles que estão na presença do Senhor, aí o Espírito Santo vem capacitar para desempenhar, né, um bom trabalho. Uma promessa com ação sobrenatural. A gente vê que o derramamento do Espírito Santo, ele vem acompanhado de manifestações visíveis e sobrenaturais. A gente viu que lá no cenáculo, quando os discípulos estavam reunidos, e foi até uma ordem do Senhor que eles não saíssem de Jerusalém até que eles fossem revertidos com o poder que desceria do alto, né? E aí foi vista ali, a palavra do Senhor nos relata que naquele acontecimento um vento veemente entrou ali naquele lugar, né? Eles sentiram aquele vento entrando ali no cenáculo, e aí diz que todos foram batizados com o Espírito Santo, e era vistam sobre eles ali chamas de fogo, né? Eles viam ali em cima de cada um a presença ali do Espírito Santo em forma de fogo na vida deles, né? Por isso que é uma manifestação sobrenatural. Outras pessoas, elas manifestam a presença do Espírito Santo quando são batizados, falando também em línguas, né? Línguas dos anjos, línguas de outras nações, assim como aconteceu no cenáculo, que estavam ali as pessoas ali, foram batizadas com o Espírito Santo e começaram a falar
nas línguas das pessoas que estavam ali em Jerusalém, participando ali daquela festa, né? E as pessoas começaram a ouvir ali, daquele cenáculo, cada um na sua língua, né? E diz que estava uma variedade de povos ali, né? Medos, persas, babilônicos, judeus, gregos, e ali todos ouviram ali, cada um na sua língua, né? É, ouviram a sua língua falar das coisas de Deus. E eles até ficaram, assim, abismados, né? Como? Se aquelas pessoas, todas as que estavam ali no cenáculo eram judeus e começaram a falar na língua delas, né? A gente vê aí o sobrenatural de Deus. Deus, quando quer falar com o homem, não importa de qual país ele seja, ou qual língua ele fale, Deus vai fazer com que os seus servos venham falar para que a pessoa venha entender, escutar e possa tomar a decisão de entregar sua vida ao Senhor, né? Todo crente deve cultivar uma vida de comunhão e de santidade, a fim de ser um canal sensível para as manifestações dos dons espirituais. Às vezes você diz assim, mas eu quero pregar a palavra, né? E eu não tenho capacidade para isso. Mas eu quero te dizer uma coisa, que se você é um leitor da palavra de Deus e você pede a Deus para te dar sabedoria, na hora que você estiver pregando, o Espírito Santo vai fazer você lembrar da palavra de Deus e vai colocar, né, na tua mente aquilo que você tem que falar quando você estiver na igreja ali levando a mensagem do Senhor. Ela também é uma promessa para os últimos dias, né? A gente viu que é uma promessa de ação sobrenatural, que é uma promessa de abrangência universal, é para todos os povos, línguas e nações, né? Todos os lugares do mundo, quem aceitar ao Senhor, o Espírito Santo vai estar ali para capacitar essa pessoa. E ele, como uma promessa para os últimos dias, diz que a palavra profética, ela aponta para um tempo específico. Naqueles dias derramarei o meu espírito, né? Na terminologia da antiga aliança, tais expressões ela se refere-se à chegada do Messias e ao início dos eventos escatológicos. Então, a gente vê aí que os eventos escatológicos estão acontecendo, né? Todos nós aguardamos Jesus voltar e essa promessa do derramamento sobre toda a carne ainda vai acontecer de uma maneira ainda mais grandiosa. Assim, porque o evangelho ainda precisa ser pregado, né, em todos os lugares ainda. Tem muitos lugares ainda que precisam ser alcançados, né? Mas quando chegar o tempo determinado, aqueles que não quiseram ouvir, aí não vai ter mais possibilidade. Mas aqueles que ouviram e aceitaram de bom grado ao Senhor Jesus, o Espírito Santo já se faz presente na vida dele, para ele testemunhar com ousadia, né, sobre o Senhor. Pedro, ele identifica o Pentecoste como o cumprimento inicial desses últimos dias, né? Então, no dia de Pentecostes, foi ali, vamos dizer assim, o início, né, do derramamento do Espírito Santo. Eles começaram com a vinda do Messias, né, o derramamento do Espírito Santo, que juntamente com o Pai enviou o Espírito Santo, né, e a descida do Espírito Santo, ela inaugurou a igreja e prossegue a sua atuação contínua da vida do crente, né, até o arrebatamento dos salvos. Então, até que a igreja seja arrebatada dessa terra, né, até que a igreja seja levada para estar na glória com Deus, nós vamos estar aí recebendo, né, e sendo capacitado pelo Espírito Santo a levar a mensagem do Senhor. A profecia de Joel, ela não se esgotou no Pentecoste. Ela permanece vigente durante toda a dispensação da graça, que é a dispensação que nós estamos vivendo,
A promessa ela é válida para todos os que crerem e em todos os tempos, né? Até que nós sejamos arrebatados. O cumprimento, né? Poder para testemunhar, que é o Espírito Santo, é ele que vai nos revestir, ele que é a promessa do Senhor Jesus, do alto, né? Para nos revestir de poder. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade e o seu derramamento no Pentecostes cumpre a promessa do Pai e a mediação do Filho antes de sua ascensão. Jesus assegurou aos discípulos que eles seriam revestidos de poder. Eis que sobre vós envio a promessa, né, de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Significa revestir-se como uma armadura, né? E aponta para uma capacitação sobrenatural indispensável para testemunhar de Cristo. Você vê que os discípulos, depois que eles receberam o batismo com o Espírito Santo, eles se tornaram ousados a pregar a palavra, né? Não tiveram mais medo de levar a mensagem, não importava para quem fosse, mas eles falavam de Cristo, né? Os sinais da descida do Espírito Santo. Atos registra 2 sinais sobrenaturais que marcaram o advento do Espírito Santo. O som como de um vento veemente, impetuoso, né? E as línguas repartidas como que de fogo. O vento e o fogo enfatizam a grandeza da ocasião e são sinais audíveis e visíveis da chegada do Espírito Santo. O som como de um vento simboliza a presença criadora de Deus. Aleluia. No Pentecostes, a igreja, revelada como o corpo de Cristo, foi inaugurada e marcada com esses sinais de formas visíveis e poderosas. A evidência do revestimento de poder. O revestimento de poder veio de um sinal específico, falar em outras línguas. Em Atos, fala em línguas, está explícito em 3 registros, né? Diz aqui, 3 registros. Glória a Deus, aleluia. Dessa forma, biblicamente, o falar em outras línguas é sempre a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Essa evidência, ela difere do dom espiritual, de variedades de línguas. Este último dom requer interpretação para edificação da igreja. Porém, o falar em línguas, como batismo ou renovação, não requer interpretação. Na experiência da salvação em Cristo, todo crente, ele é selado com o Espírito Santo, né? Glória a Deus, aleluia. Então, todos que aceitam a Cristo, e na hora que são batizados, são selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo já passa a habitar, né, na nossa vida, a caminhar conosco, a nos capacitar para a obra do Senhor. O batismo no Espírito Santo, todo crente aí é revertido de poder, né? Quando o crente ele transborda em línguas, ele é revertido. Mas na hora do batismo, a presença do Espírito Santo é constante na vida dele. O terceiro ponto diz aqui, a continuidade do derramamento do Espírito Santo, a extensão da promessa do Espírito Santo. Pedro exorta seus ouvintes ao arrependimento, ao batismo nas águas, né? João Batista já dizia, né, que era necessário ser batizado nas águas para o arrependimento, porque viria aquele que batizaria com fogo, né, e com o Espírito Santo, que é Jesus. Ele enviou justamente para isso, né? Então, aqui a palavra de Deus vai dizer que o cumprimento da profecia de Joel é a promessa de Jesus a respeito do revestimento de poder, né? O Espírito ele opera com diversidade e unidade. Paulo ensina que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, Deus ele capacita pessoas com diversos dons. Um para pregar, outro para ensinar, outro para exortar, outro para orar. E assim, ele vai capacitando as pessoas para desempenharem, né, um bom trabalho na sua obra. O termo diversidade
no grego quer dizer diaireses, aponta para a variedade de dons, operação, ministérios, né? A Trindade inteira participa. O Espírito Santo distribui os dons e o Filho dirige os ministérios e o Pai opera os resultados. Essa pluralidade, ela indica a riqueza da igreja. Os salvos recebem dons específicos visando a edificação dos crentes, de modo que o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo com os dons espirituais e sua evidência continuam, né? Continua. Tudo resulta em uma igreja cheia de poder e de unidade, ligada a Cristo, que é o cabeça da igreja. O Espírito, ele distribui dons com propósito. E quais são os propósitos, né? São vários. Não são para ostentação pessoal, mas para o serviço do reino, para edificação da igreja e glorificação, né, de Cristo. O Espírito distribui com propósitos para que o que for útil e os reparte soberanamente a cada um como quer. Os dons são graças espirituais concedidas e controladas pelo Espírito Santo. A finalidade específica dos dons, ela nos protege de dois perigos espirituais. Primeiro, a soberba, que transforma o dom em motivo de vanglória, e negligencia, que enterra o dom e impede seu uso, né? Porque a pessoa, quando se torna orgulhoso e faz a obra do Senhor, acha que ele que está fazendo, mas é Deus que está fazendo através dele. Então, ele passa a ser negligente. Portanto, cada crente é chamado a exercitar o dom que recebeu, com humildade e disponibilidade para com o servir, com amor, zelo e temor ao Senhor. A conclusão diz assim, que o Espírito Santo, ele é o capacitador divino. Então, você se prega bem, se canta bem, saiba de uma coisa, que foi o Espírito Santo enviado pelo Senhor, que te capacitou, né? Deus ali te capacita através do Espírito Santo. E ele diz, ele atua em cada geração com poder, dons espirituais e direção. É ele que direciona, é ele que capacita, é ele que te reveste com o poder necessário para você cumprir a função do Senhor. O crente pentecostal, ele vive não apenas do Espírito, mas pelo Espírito, como testemunha viva do poder de Deus no mundo. Portanto, cada cristão regenerado é chamado a viver na plenitude do Espírito Santo. Quer dizer, é necessário. O crente que quer fazer a obra, se ele não tiver a presença, a plenitude do Espírito Santo na vida dele, ele não vai exercer um bom trabalho. Mas se ele busca, se ele ora, né, e pede ao Senhor, com certeza ele vai receber, vai ser revestido e vai atuar na obra do Senhor com excelência. Tá? Então, fica aqui essas pequenas palavras, que domingo você possa estar presente na nossa escola dominical para participar ali da leitura bíblica, né? Do ensinamento de domingo, que é a nossa 10ª lição, que é um ensino maravilhoso, né? Você vai ver que nós vamos estar estudando uma lição maravilhosa, cujo tema é o Espírito Santo, o capacitador. Nós vimos na lição passada ele como regenerador e agora nós vamos estudá-lo como capacitador. Então, para tudo, o Espírito Santo vai nos capacitar para exercermos a função na casa do Senhor. Então, tenha um bom domingo, né? Que Deus possa estar abençoando você,
porque a nossa escola bíblica dominical é o melhor ensino que há no mundo. Tá bom? A paz do Senhor a todos, fique com Deus e que o Senhor vos abençoe.